e a gente fazendo conta pro dia que vai chegar. Muito boa noite, queridas amigas, queridos amigos da Cotter TV. Hoje é dia 14 de outubro de 2021, uma quinta-feira, e esse é o Resistência em Debate, um programa gerado aqui na Cotter TV e retransmitido por uma rede de canais amigos, canais parceiros, canais progressistas, como o grande canal Resistentes, do nosso querido Cláudio Passos e do nosso querido também Eduardo Moreira, o canal JDD, Jogo de Damas, da Niobe Cunha, o canal Letras Selvagem TV, do editor e escritor Nicodemo Sena, o canal Inteligência Acima da Mídia, do nosso amigo professor Magrão, também o canal Rádio Navarro, o canal dos intelectuais, o canal A Favela Não Se Cala, o canal que nasceu dentro da favela Babilônia, o canal do André Constantini, também o grande canal Linha 743, do Leonardo Estopa. Aliás, aproveito para convidar para você assistir depois desse programa, logo em seguida começa o Esquerdão News, às 22h45, no canal Linha 743, do Leonardo Estopa, e também no próprio canal Leonardo Estopa. Além desses canais aqui do YouTube, também somos retransmitidos por várias páginas do Facebook, como o grande blog da Dilma, além de outros, também no Twitter, também no Twitch e também no Odysee. Hoje, excepcionalmente, não teremos aqui o Gabriel Galo, que está numa viagem, mas estamos amplamente recompensados aqui com a presença de ninguém menos que o nosso queridíssimo Cláudio Passos. Como está você, Cláudio Passos, apesar dos pesares? Boa noite, querido Sálvio. Boa noite a todos que nos acompanham nessa rede de canais que o Sálvio anunciou. Uma alegria muito grande poder estar aqui com você, Sálvio, principalmente para receber o nosso convidado tão ilustre. Eu já devolvo a bola aí para você anunciá-lo. Então, vamos trazer aqui o nosso grande professor, doutor Alisson Mascaro, Alisson Leandro Mascaro. Boa noite, professor. Como que está o senhor, apesar dos pesares? Boa noite, querido Sálvio Cotter, querido Cláudio Passos. É uma alegria muito grande nesta noite estar com vocês, todas e todos que acompanham este pool que está unido, retransmitindo esta entrevista e tantas atividades mais. É uma satisfação muito grande estarmos juntos para a reflexão da luta por um mundo melhor. Com certeza. Deixa eu te trazer aqui o seguinte, o Olavo de Carvalho, ele já verbalizou isso, já disse isso, né? Mas o que a gente tem já sempre assistido no governo Bolsonaro, né? Que é aquela tática do os acuse do que eu faço, né? E uma acusação recorrente deles, né, da ultradireita, tem sido que os governos progressistas usam os aparelhos ideológicos, né, para produzir a alienação cultural, né, ou a revolução cultural, como eles queiram. Mas, na verdade, como esses aparelhos estão sendo usados pelos extremistas da direita, pergunto? Eu sei que o senhor tem estudado esse tema. Estimado Sálvio, esta reflexão dos aparelhos ideológicos é decisiva para os dias de hoje. Eu penso que nós não conseguimos avançar na luta social porque, efetivamente, a compreensão de mundo sobre o capitalismo e as suas mazelas não alcança a forma de inteligibilidade média das pessoas na sociedade. Então, as pessoas sofrem, estão passando fome no Brasil nos dias de hoje, e, no entanto, a explicação de mundo da fome é castigo divino, é porque a cultura ou os comportamentos são tais e quais, e toda uma sorte de mentiras que são orquestradas por meio desses aparelhos ideológicos de massa. Eu me preocupo muito, obviamente, com esta condução extremista dos aparelhos ideológicos, esta condução que leva a população a modalidades de extremo reacionarismo, mas eu me preocupo também do mesmo modo, estimado Sávio, estimado Cláudio, eu me preocupo muito com a dimensão daquilo que parece normal nos aparelhos ideológicos. Porque, no final das contas, esses extremistas, eles até podem, uma hora, diminuir o peso deles
dentro da sociedade. Mas os aparelhos de imprensa ditos oficiais, médios, normais, eles, na verdade, são o condutor do impedimento para que o povo pense a crítica à sociabilidade presente ao capitalismo. Então, quando se vê as grandes redes de televisão, elas pautam o país para que o país acompanhe com um extremo envolvimento, acompanhe estes projetos de desmonte da sociedade, de privatização, de neoliberalismo. Então, é muito preocupante porque, seja na sua faceta dita extremista, seja na sua faceta dita sensata, de sensata não tem nada, nós estamos efetivamente reféns do poder do capital, da ideologia do capital. Então, quando eu vejo vocês dois aqui organizando uma rede de órgãos de comunicação, de luta, de resistência, de abertura de cabeças, é com muita satisfação que eu vejo este espaço se formando, porque efetivamente nós precisamos alcançar o povo, levando ao povo a compreensão do que se passa concretamente na sociedade. Eu quero anunciar aqui já de pronto que isso nos dá muita esperança de poder mobilizar os anseios da nossa gente, mas também, se nós não procedermos a uma luta árdua e estrutural, essa esperança morre na esquina, porque no dia em que o capital não quiser mais aparelhos progressistas, vejamos nós que nós estamos aqui falando pelos aparelhos controlados pelos Estados Unidos, essas redes com as quais alguém aqui me escuta e me vê na ocasião de hoje, são redes todas elas, estas plataformas controladas pelo capital estadunidense. Ou seja, o dia em que incomodarmos muito, nós seremos extirpados dessas redes. Se é que já não somos e nós não percebemos, porque nós nos divulgamos pelo boca a boca. Quem conhece o Cotter, quem conhece o Cláudio, quem me conhece, fica sabendo de um evento como este. Agora, os algoritmos que poderiam levar a multidões, o nosso algoritmo é bem baixinho, é só para fingir que alcança um ou outro, enquanto esses algoritmos do capital, eles bombam por aí e chegam a níveis muito impressionantes. Então, nós precisamos plantar os pés no chão e construir os nossos próprios espaços ideológicos, os nossos próprios meios de chegar ao povo. É fundamental que isto que aconteça aqui seja uma semente para uma floresta. Obrigado, professor. Cláudio, por favor. Então, Mascaro, esse tema dos aparelhos ideológicos, você recentemente esteve com o Leonardo Atucci no 247 e fez uma abordagem bastante ampla sobre a estrutura de como isso funciona, se referindo a 5 eixos fundamentais de como eles se articulam. Eu gostaria de poder te ouvir um pouco mais sobre isso, para a gente poder entender e poder esclarecer o nosso público do que nós estamos falando, principalmente num momento que nós vamos entrar em 22 e já estamos num processo já de disputa eleitoral, de articulações, e nós temos, como o Salvio relatou, como você também comentou, muito poder por parte da direita, que tem dinheiro, tem articulação internacional, que mexe com esses algoritmos, com inteligência artificial. Se você pegar o Bolsonaro tem 3,5 milhões de seguidores no YouTube contra 350 mil do Lula. Quer dizer, como enfrentar isso diante dessa diferença tão grande de poder econômico mesmo que manipula tudo isso? Se me permite, só queria agradecer rapidamente aqui o Fernando Pereira, que é um grande livreiro, um homem importante para a cultura brasileira. Obrigado, Fernando, está nos mandando aqui ainda um apoio, mas não só pelo apoio, pela amizade, aí, que ele inclusive da editora da editora Contra a Corrente, que é uma editora amiga aqui. Então, desculpa atrapalhar aqui, mas é só porque não podia deixar de agradecer o Fernando. Que coisa boa, salve, Cláudio. Eu quero mandar um abraço muito especial ao Fernando Pereira, efetivamente é um dos maiores divulgadores do livro do Brasil, uma pessoa que tem um papel fundamental, e eu sei que tem uma amizade muito grande com o Salvio, com todo mundo da nossa luta de resistência e progressista, e está junto com o nosso querido Rafael Valim, na editora Contra a Corrente. Então, vai um abraço especial ao Fernando Pereira, e em nome dele, a todas e todos os companheiros da Contra a Corrente, também de todo mundo editorial
que luta por uma sociedade transformada. O Sálvio está aqui também, nesta caminhada editorial tão especial. Eu fico muito feliz ao ver esse congraçamento de todas e todos. E eu tomo, então, este mote da reflexão do Cláudio para dizer que, do primeiro momento, quando nós constatamos que nós somos dominados estruturalmente pela ideologia do capital, o que nos resta fazer de início? Em primeiro lugar, é começarmos efetivamente a nos juntarmos. Fato este que há 30, 40, 50 anos nós não tínhamos. Eu vou começar, sim, esta minha fala com uma gota de esperança nesse oceano bravio da desesperança. Olhem como se dava a articulação do noticiário político no Brasil em 64, ou então dos tempos de Vargas até a ditadura militar. Nós tínhamos uma espécie de bloqueio total da informação que vinha pelos diários associados do Assis Chateaubriand, que vinha pela tribuna da imprensa do Carlos Lacerda, que vinha pelo Globo, depois, então, pelas rádios que também estavam no sistema Globo, depois televisão, mas isso já depois da ditadura instalada. Pois bem, e nós tínhamos efetivamente um jornal de tentativa de resistência que era a Última Hora, do Samuel Weiner. Pois bem, quando vem a ditadura militar, tudo isso é cortado do mapa. Por isso que eu digo, a pequena esfera de resistência. Como então a esquerda e as lutadoras e os lutadores se informavam bem sobre os fatos? No boca a boca, quando alguém tinha condição de encontrar alguém e saber de alguma informação, porque por todo o resto havia a censura e havia a perseguição. Olhem que felicidade, hoje no Brasil, nós podemos ao menos nos encontrar e refletir em espaços de progressismo, em espaços críticos, que juntam uma comunidade brasileira. Eventualmente, esta minha fala da noite de hoje pode estar sendo acompanhada por pessoas do Rio Grande do Sul ao Pará, ao Amapá. Efetivamente, o que nós temos aqui é uma possibilidade de juntar algumas pessoas no país. E isso é muito bom, porque imaginem o golpe de 2016 se não houvesse esta imprensa valiosa progressista. Nós não saberíamos nada do que se passaria. Nós só sofreríamos e sofreríamos e sofreríamos sem ter possibilidade de encontrar algumas pessoas minimamente companheiras nesse espaço. Então, eu vos digo que o primeiro movimento desta luta é efetivamente fazermos o que estamos fazendo, nos vermos, nos ouvirmos, nos juntarmos, aproximarmos pessoas. Então, eu fico muito feliz quando encontro esta camaradagem que identifica o ser progressista, o ser de luta transformadora. Esta camaradagem de todas e todos nós é o primeiro dos movimentos, ou seja, estarmos juntos, nos auxiliarmos, falarmos uns aos outros, ouvirmos uns aos outros, publicarmos-nos. Está aí o Sálvio e o Fernando, lembrando aqui da Contracorrente, editora Cotter, editora Contracorrente, nos juntarmos, publicarmos-nos, levarmos adiante esse espaço. Claro, esse é o primeiro movimento. Porque o segundo movimento agora é o jogo, eu diria, não só para começo, não é só aquela pose bonita na hora de começar o futebol, porque as pessoas podem, inclusive, usar um uniforme muito bonito para começar um jogo, tira a foto oficial, estufa o peito, ato contínuo, na hora que a bola rola, então a pessoa é tão ruim, que ao invés de chutar para o gol, chuta para o lado, e então dá um balão, não sei para onde. Então não adiantou fazer a pose inicial. Nós estamos no momento de começar uma partida de luta para transformar o mundo, então estamos nos juntando. No entanto, o capital, ele olha para nós e dá risada, porque nós estamos aqui brincando com a bola enquanto eles estão fazendo uma máquina de gols. Porque, no final das contas, o que nós estamos fazendo é desse tamanho, e para nós é muito. Eu volto a dizer, 50 anos atrás, nem isso tínhamos. Tínhamos a Última Hora, que quando foi empastelado, acabou. Pois bem, então já estamos felizes por ter uma coisinha, mas é uma coisinha, porque do outro lado tem a máquina inteira do capital, a máquina inteira dos aparelhos ideológicos para constituir a ideologia da sociedade. Já é fundamental que tenhamos isso, só que nós não concorremos com aquilo. Nós não concorremos com a máquina das redes sociais. Nós não concorremos com os algoritmos, eles são todos contrários a qualquer posição crítica, revolucionária, transformadora. Então, efetivamente, o que nós temos que ter é esta dinâmica pela qual
nossa luta tenha que ser por todos os espaços sociais e, eventualmente, inclusive de governos progressistas, uma luta pela batalha das ideias no campo social. E esta batalha tem que ser com afinco, ela não pode ser uma batalha, eu diria, simplesmente refém do interesse do capital. Olhem como é que a Venezuela, sob o governo de Hugo Chávez, fez a Telesur. E olhem como é que o Brasil não transmitia a Telesur, continua não transmitindo. Então, nós não participamos dessa batalha das ideias. Nós, efetivamente, renunciamos quando pudemos fazer esta batalha das ideias, porque, efetivamente, agora vai um dado a mais, só se batalha quando se sabe que é preciso batalhar. E então, Sálvio, então Cláudio e todas e todos que me acompanham, a dimensão desta luta, ela não ocorre conosco, porque, em primeiro lugar, o horizonte médio das esquerdas do Brasil, no trato do nosso caso em específico, mas no mundo é mais ou menos igual, tirando valiosas exceções, o horizonte médio das esquerdas do Brasil é um horizonte refém da lógica do capital. Este horizonte capitalista das esquerdas acredita que há democracia, acredita que há republicanismo, nomeia o primeiro de lista tríplice, imaginando que eles defenderão as instituições, crê que efetivamente o jornal dará dois lados, crê que quando uma pessoa passa fome com essa política desgraçada do neoliberalismo, os jornais e as televisões neoliberais mostrarão as pessoas passando fome 10 anos antes elas estavam não passando fome. Então, não se entende que não é a verdade o que funda o discurso do capitalismo, é o interesse do capital. E o capital muda a sua discursividade no primeiro vento que soprar contra o seu interesse. Então, efetivamente, eu diria que, em primeiro lugar, nós não temos uma batalha das ideias, porque boa parte das nossas companheiras e companheiros não crê que seja necessária uma batalha das ideias. As esquerdas do Brasil, elas são esquerdas liberais, defensoras das institucionalidades do capital e defensoras do capitalismo. Tanto assim que, via de regra, são de capitalismo inclusivo. O que querem é dar mais acesso aos meios de consumo para o capital. Então, quem apanha são essas esquerdas, porque no final das contas o capital não as quer. E como a esquerda é boazinha para o capital, em um primeiro momento que o capital puder, ele dá um tapa na cara dessas esquerdas, que voltam então a sorrir, dizendo, quem sabe da segunda vez eles aprendem a não bater em mim, e batem de novo, e batem mais uma vez. Ou seja, de Getúlio Vargas, João Goulart, até Lula e Dilma, toda vez que a esquerda toma o poder e se comporta como alguém que ideologicamente é refém da lógica do capital, o capital faz gato e sapato da esquerda. Então, como se luta ideologicamente para mudarmos a sociedade? A primeira e decisiva questão é entendermos que ideologicamente a sociedade está errada. A sociedade se estrutura para a exploração, colocando a importância da exploração na cabeça do explorado. Se nós não entendemos isto, nós não temos o que falar, porque se um dia tivermos um microfone para a grande televisão, para os grandes aparelhos de comunicação, é capaz de nós defendermos as instituições, como até hoje nós defendemos na média, como até hoje nós não mobilizamos o povo para falar contra as estruturas sociais. É por isso que a Telesur, no final das contas, nós não gostamos, porque ela fala que o capitalismo é um problema e devemos lutar pelo socialismo. E quem quer ouvir isso? Só que aí ficamos reféns da TV que faz plim-plim, reféns do algoritmo das redes sociais que odeiam a luta progressista. Ou seja, no final das contas, nós não temos nada se nós não tivermos a capacidade científica de esclarecer ao povo as reais materialidades da nossa sociedade. Então, o que falta ao Brasil é tanto aparelho quanto racionalidade, verbalização da palavra de conduta de transformação do mundo. Não podemos dizer que esta sociedade é correta. Esta sociedade é de exploração. Se isto não virar um mantra no ouvido das pessoas, podem nos dar 500 microfones. Podemos ter os mais variados recursos de algoritmo da internet, porque no final das contas a gente vai usar tudo isso para bater palma para o capital dizendo, tá vendo? Tal empresária, ela é brasileira, ela não é tão ruim,
ela emprega tais e quais outros mais, pior é a empresa XYZ. A gente está batendo palma para empresário que, na hora H, destrói tudo aquilo que qualquer luta progressista tenta fazer dentro das instituições. Para tomar um exemplo só, depois todo esse povo que votou em favor do impeachment da Dilma e deu o golpe, nós temos que chegar para eles e dizer, povo, que legal, ele mesmo tendo cuspido na minha cara, ele ainda gosta de mim na minha volta ao poder. Então, estou dizendo muito sinceramente que se nós não nos mobilizarmos para ter o povo vetorizado para a transformação social, mais uma vez nós não disputaremos os aparelhos ideológicos, porque as televisões e rádios são dessa gente. Então a luta é contra eles. Não pensem que essa luta é simplesmente por dar microfone para quem não tem. Na hora H, quem é dono da televisão de uma cidade e de duas rádios, as duas únicas da cidade, ele não quer mais duas rádios de outras pessoas na cidade. Ele só quer essas duas. Então, quando democratizarmos a mídia, vem mais dois microfones que não são o dele, ele não quererá isso, só que ele é um voto no Congresso Nacional, e nesta hora nós dizemos, preciso deste voto para fazer isto, aquilo, ou seja, eu vou vos dizer de uma maneira muito explícita e patente, não me parece que até hoje as esquerdas do Brasil aprenderam a importância da disputa dos aparelhos ideológicos. Se ganhar a eleição mais uma vez será derrotada e estará refém ideologicamente do capital, porque não consegue esboçar uma luta que mobilize as massas. E é fundamental, é urgente que nós façamos isso na atualidade. Muito, muito importante, inclusive devemos fazer um recorte dessa sua fala, porque essa resposta que o senhor deu aí, a pergunta do Passos, realmente parece, ela tem um poder de síntese muito, muito grande, né? Eu quero agradecer aqui a excelente audiência que a gente está tendo hoje, em função, claro, do convidado aqui, nessa rede ampla que a gente está né, por amizade, pelo carinho dos amigos aí, tá chegando para tão longe, né? Agradecer também aqui um super sticker da Marli Mouto. Muito obrigado, Marli. Professor, o senhor não é economista, mas o senhor é filósofo, e tem uma amiga nossa, que é professora do UFPR aqui, que é professora de filosofia aqui, que diz, eu lembrei desse parágrafo dela, porque tem muito a ver com essa sua resposta que o senhor acabou de dar. Me permita que eu vou ler rapidamente, eu queria pedir um comentário seu, e avisando o Magno que a pergunta que ele sugere ainda está, se for possível, nós vamos fazer ainda hoje, tá, Magno? Mas deixa eu só ler aqui, então. Ela diz o seguinte, o neoliberalismo não se reduz a uma política econômica e não é sinônimo de privatização do que antes era dotado de valor público. O neoliberalismo é muito mais do que isso. É uma maneira de pensar, uma forma discursiva, uma gramática, uma certa racionalidade, um procedimento de produção de verdade, de valorização e legitimação de práticas, uma forma de subjetivação ou uma maneira pela qual os sujeitos se formam, concebem a si mesmos, projetam suas vidas e se deixam governar. Esta racionalidade toma conta, inclusive, do Estado, submetendo todas as esferas da vida à lógica econômica da competição. Aí ela conclui, o neoliberalismo transforma o sujeito de direito em capital humano. O nome dela é Isabel Limonge, é professora aqui da Federal do Paraná, amiga nossa. Eu gostaria de pedir um comentário seu a esse respeito, embora, digamos, a sua resposta anterior já tenha, né, prestigiado muito do que ela disse aqui, mas é essa questão que passa do econômico, né? Se o liberalismo lá atrás era uma questão quase de esquerda, até inclusive econômica, o neoliberalismo teria, né, essas outras vertentes. Efetivamente, a estruturação ideológica do capitalismo tem um eixo basilar que é invariável, porque advém da forma social do capitalismo e tem fases, tem modulações. Eu desenvolvo essa reflexão em 2 livros meus, que são Estado e Forma Política e o Crise e Golpe, dizendo que o capitalismo tem uma forma única, que é a base, é o esteio do capitalismo,
E tem fases pelas quais estas formas se arranjam com particularidades, enfim, com distinções internas no seio desse todo. Então, é como se fosse um padrão de cor com seus degradês, mas tudo é verde, tudo é amarelo, tudo é vermelho. Pois bem, mas tem um vermelho mais forte, um vermelho mais fraco. O que estou dizendo é que o capitalismo, ele estrutura a ideologia. É pelas relações capitalistas. Então, todo ser humano no capitalismo só tem algo se este algo for a ele dado como contrato de compra e venda ou então herança, de tal modo que a pessoa só tem uma mercadoria se comprar. Pois bem, esta é a ideologia básica do capitalismo. Desta nós não escapamos estruturalmente. Esta é a nossa forja, eu diria, decisiva e material. É muito difícil mudar a ideologia do capital porque está na nossa relação básica de vida. Se uma criança nasceu de um pai e de uma mãe que são pobres, ele não tem casa, ele não tem teto, ele não tem berço, ele não tem roupa, ele não tem banheiro. E se ele nasceu de um pai e de uma mãe ricos, ele tem tudo isso e muito mais. Então, na psique, na constituição da subjetividade das pessoas, é um fato muito material do dia a dia que o dinheiro compra. E a ausência do dinheiro não dá nada. Então, o mundo é intermediado ideologicamente pela mercadoria. E por isso escapar desta lógica é muito difícil. Agora, estou dizendo que esta é a ideologia geral. Havendo forma, mercadoria, havendo capitalismo, a ideologia é sempre do capital. Mas existem algumas fases. E quais são essas fases internas do capitalismo? Em algumas delas, o Estado, para promover a industrialização, para promover a disputa imperialista entre mercados e outras questões mais, o Estado organiza algumas instâncias da vida social, não necessariamente cobrando do cidadão pelo serviço prestado. Então, a educação, a saúde, em tempos de bem-estar social, são oferecidos de modo gratuito à população. Em tempos neoliberais, eles são privatizados e eles passam a ser, portanto, uma estrutura de consumo. Quem tiver mercadoria, quem tiver dinheiro, compra a mercadoria. Quem não tiver, não tem saúde nem educação. Pois bem, é verdade que o neoliberalismo é um movimento que gera toda uma estruturação ideológica, como o desenvolvimentismo, como o estado de bem-estar social gerava outra, mas ambas têm uma estrutura mãe, uma estrutura raiz. Então, nós precisamos investir contra o neoliberalismo e, ao mesmo tempo, contra o capitalismo, que é a causa deste sintoma neoliberal, desta manifestação neoliberal. Então, efetivamente, não basta que tenhamos uma espécie de pisada em falso, voltando aqui, inclusive, ao aspecto ideológico dos aparelhos de comunicação, não basta denunciar tal elemento da privatização. É preciso denunciar a estruturação do capitalismo. Porque se nós só denunciamos um elemento da epiderme do problema social, e se nós mantemos a defesa da exploração do capital no centro, nós não temos argumentação para fazer esta bipolaridade. Como é que eu sou contra isso e eu sou a favor daquilo? Então, como é que eu sou a favor de que os bancos ganhem demais e, ao mesmo tempo, eu sou a favor do SUS? Esta dimensão contraditória não se resolve por nós. Então, fica difícil discutir e fica difícil chegar ao povo filosoficamente se nós temos uma forma de zigue-zague, uma forma contraditória ideologicamente de fala. Quando nós dizemos nada do mundo tem que ser medido por dinheiro, nada, então nós estamos liberados de um fardo. O SUS é só um modelo de todo o resto das coisas que eu queria. E a minha dívida do banco? Não deve existir banco no mundo. E para nós que somos progressistas, lutadores pela transformação do mundo, quem lutar pelo socialismo, inclusive, junto comigo, essa pessoa tem que falar com toda a tranquilidade do mundo. A luta é para um mundo onde não haja casa bancária, onde as pessoas não tenham uma vida mensurada por dinheiro. Quando se fala isso, imediatamente se vence uma barreira ideológica. Qual é? Para com esta história de falarmos com dedos e vamos dizer assim, o que o banqueiro vai pensar de mim? Azar dele de imaginar coisas como tais. Ele não deveria ficar pensando no que eu não deveria pensar no que ele vai pensar sobre mim. Efetivamente, então, nós nos libertamos de certos compromissos que são, eu diria, infames, que são aqui, que nos atam a uma dimensão que não possibilita a luta. Quando nós temos esta força ampla, nós estamos num caminho, que não quer dizer que seja fácil amanhã expropriar os bancos. Não estou imaginando nada disso.
No entanto, eu não posso dizer, o banco tem um papel fundamental. Eu não posso falar algo nesse sentido, porque sou refém ideologicamente do capital. Quando eu me liberto ideologicamente, fica mais confortável poder disputar esta esfera da luta social e da luta ideológica. Então, eu estou dizendo aqui muito claramente, desde quando a pandemia veio, eu insisti muito neste movimento de dizer que a pandemia é um sintoma do capitalismo, não é um sintoma só do tempo presente. Mas o governo privatizou a empresa que fazia vacina. Ok, só que a questão central é que eu não posso só reestatizar a empresa da vacina. Eu tenho que fazer um processo de libertação da sociedade do domínio da acumulação. Porque não tem condição de eu salvar apenas o SUS e a vacina em face de uma sociabilidade econômica toda ela que só quer lucrar. Porque no próximo governo eles pegam o SUS para si, para lucrar junto. É isso que está acontecendo nesses tempos presentes, nos tempos do neoliberalismo. Então, eu diria muito tranquilamente aqui, façamos a luta ideológica e comecemos por perder as travas, os medos e as amarras desta luta. Inclusive, companheiras e companheiros, chutem, inclusive, ideologicamente contra, tenham um peito forte para falar contra os grandes poderes da dominação do capital. Eu nunca perdi meu tempo para falar de pequeno comerciante ou dono do bar da esquina. Quando tem que dar exemplo da sociabilidade capitalista, é do banco, daqui do latifundiário para baixo. Porque se nós podemos falar contra isto, o resto, quem sabe até vira nosso amigo. E nós sempre fazemos uma oposição dizendo assim, mas aqueles capitalistas que estão tentando explorar na vacina e estão tentando ganhar em cima da vacina. E todas as demais relações além da vacina. Não estou dizendo que a vacina deva ser explorada, muito pelo contrário. Mas por que um ser humano pode explorar a comida que nós comemos? Desde quando a terra do mundo é de latifundiário? Por que o latifúndio tem que existir? Então, quando nós começamos a chegar nesse nível, nós temos direcionamento de luta. E as pessoas, inclusive, entendem que nós não estamos aqui simplesmente dando volta em falso. É fundamental que nós aprendamos a fazer a luta ideológica. E volto a falar, não espero que amanhã o latifúndio acabe. Não é assim, da noite para o dia acaba o sistema bancário e nós nos libertamos dele. É uma luta muito árdua, mas nós temos que ter o horizonte, porque se nós não sabemos aonde queremos chegar, então nós nunca chegaremos a lugar nenhum, que é mais ou menos o que as esquerdas do mundo têm vivido nos últimos 40 anos. Votam em falso, criticam o neoliberalismo, criticam isso e aquilo, e ao cabo são reféns da lógica capitalista, reféns da lógica neoliberal, porque não conseguem visualizar o horizonte de transformação. Perfeito, obrigado, professor. Cláudio, eu queria registrar aqui a presença do nosso querido jornalista César Calejon, que também faz parte aqui da equipe, que é um grande jornalista, escreve sempre no UOL toda semana. E também queria agradecer aqui um apoio que a gente recebe aqui da Socorro Wilson. Ela manda uma moeda que eu desconheço, desculpe, não sei se vocês conhecem, então eu não consigo identificar o país, mas quero agradecer muito esse apoio que é importante para a gente. E aí eu quero aproveitar para pedir que quem não for inscrito no canal, aproveita, vai lá, dá um clique, com um clique você já se associa ao canal aqui, não custa dinheiro e fortalece. O 2022 está aí, a gente precisa muito disso. O like, a inscrição, o sininho, todas essas coisas que vocês conhecem e que ajudam muito, fortalecem a luta. Mas não só para nós estamos numa rede aqui, quem puder, não custa, você pode passear entre os canais, você vai lá no canal, fortalece outro canal também, porque eu sempre tenho falado isso aqui todas as noites, e o pessoal tem reagido, vai lá e tem ajudado, porque é uma maneira de a gente entrar em 2022 mais forte, porque como bem disse o professor Alisson aqui, os algoritmos não nos favorecem, mas a gente pode vencê-los se a gente tiver essa irmandade, né? Se a gente trabalhar junto. É de formiguinha que a gente vai, né, enfim, vai poder construir, né, uma montanha. Mas eu queria te passar, então, Cláudio, por favor, para conversar. Muito bem, muito bom, Salve. Eu só complementaria a tua fala no sentido também das pessoas, além de se inscreverem nos canais que compõem essa rede, que, se puderem, se tornem membros desses canais, que é uma contribuição mensal
que fortalece muito a produção dos nossos conteúdos. Nas descrições dos vídeos, nós normalmente apresentamos todas as formas de contribuição, por Pix, por conta corrente, por Apoie-se, enfim, complemento esse apelo aqui dos canais para que o público fortaleça todos os canais que compõem a rede que estão acompanhando aqui essa conversa com o professor Mascaro. Bom, eu queria, Mascaro, antes de colocar uma questão, saudar todos os nossos amigos da cidade de Catanduva, que é a cidade natal do professor Mascaro, muitos amigos comuns lá. Então, quero te saudar todos aqui, o Ricardo Santaella, Horácio Figueiredo, Niltinho, enfim, uma gama de pessoas que estão acompanhando a gente aqui por essas redes que estamos compondo, e em breve estaremos aqui pegando qualquer coisa deles aqui pelo nosso chat. E o César Calejão é de Catanduva também, família de lá, então só para constar aí. A tua família é de Catanduva? César Calejão. O Calejão. Legal. Não sabia, não. Bacana. O César está toda terça-feira conosco aqui, tá? Nesse mesmo programa. Coisa boa. Então tá. Mas, cara, eu queria te ouvir um pouco sobre a conjuntura política. Você fez uma abordagem bastante precisa sobre a esquerda liberal que temos hoje. Há uma discussão no campo da esquerda em face do movimento que o Lula faz ao centro político no Brasil, para articular forças que sejam capazes de vencer o Bolsonaro em 22, a discussão que se coloca é, diante desse movimento, a esquerda deve radicalizar ou moderar para que o Lula tenha mais facilidade ou menos agruras para fazer essa composição no centro político brasileiro. Como é que você vê isso? Esta dimensão é decisiva, porque quando se fala a esquerda deve radicalizar ou moderar, nós precisamos localizar o que chamamos de ação da esquerda. O Estado é forma do capital. Esta questão é decisiva. A leitura, a descoberta da ciência política por Marx nos diz isso. O Estado administra o capital. Eu insisto muito nesta dimensão lá no livro Estado e Forma Política, da editora Boitempo. Quem quiser, recomendo a leitura. Toda vez em que o Estado opera, ele opera pelo capital. Então, pode colocar Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, Michel Temer, ou esse que aí está, dá na mesma. O Estado é forma do capital. Só que não dá na mesma, no outro sentido. Uma questão é administrar o capital, dando uma parcela do capital para o povo, outra coisa é tirar do povo para dar para o capital. Então, que o Estado seja capitalista, isso é uma dimensão muito patente. E dentro dessa dimensão do Estado há modulações para lá e para cá. O que fazem, então, essas modulações estabelecem a diferença entre o que se chama de esquerda e direita. Só que esquerda e direita operam na forma do capital. Pois bem, como é que se rompe isso e como é que se luta pela libertação social e pela efetiva condição de transformação da sociedade? Com uma luta de massas. Então, a pergunta sobre o que faz alguém que ganha uma eleição, esta resposta já está travada desde o início, porque alguém que ganha uma eleição comendo na mão do capital. Se o capital não quiser, a pessoa cai. Qualquer país do mundo onde houver um presidente da República e ele se insurgiu contra o capital, ele cai. Se ele não cair, ele é morto, que é o caso do Salvador Allende. Então, é por óbvio que se o Estado é uma desgraçada forma política do capital, qualquer um que administrar o capital vai ao centro, se ele é de esquerda. Não é só a próxima eleição, qualquer uma. João Goulart toma a eleição e para tomar posse, tem que assinar 500 simbolizações de que ele não vai fazer a reforma agrária, de que ele não vai fazer o comunismo no Brasil, porque ao tomar o poder do Estado, automaticamente toda pessoa vai se tornar refém do capital. Então, esse movimento do que o Lula fará não é nenhuma pergunta que se deva ser respondida assim, porque qualquer um chegando lá é refém do capital. A minha pergunta decisiva é: o que faz a luta popular e o que faz a luta de esquerda, que é apenas eleitoral e sendo eleitoral é também refém do capital? Por que esta luta não está na base do povo? Por que, então, não aproveitar uma franja do governo da eleição para catapultar a luta popular? Para ver se, então, esta hipótese de governo do capital, ainda que à esquerda,
possa ter um pouco mais de constituição, de batalha, de transformação de mundo, que a pessoa não tem que dar um tiro no peito que nem o Getúlio, ou ser presa que nem o Lula, ou ser tirada por golpe como o João Goulart e a Dilma Rousseff. Então, efetivamente, seria muito interessante que a disputa eleitoral, que tem lógica própria, porque ela é automaticamente aprisionada pelo capital, ao menos ela pudesse estender alguns dedinhos pela luta de base da esquerda na sociedade, para que esta luta mobilizasse o povo por reformas de base, como falava o João Goulart, por nacionalizações econômicas, por fazer com que o país tivesse uma conscientização política de massas, abertura, portanto, de horizontes ideológicos. Então, a pergunta central aqui não é sobre o dia da eleição. Obviamente, o dia da eleição, numa sociedade desgraçada, num Estado que é dominado pelo capital, é óbvio que qualquer governante vai à direita. O caso do Peru é exemplar. Este presidente do Peru, que aí ganhou sendo uma pessoa nova, uma pessoa que saía, enfim, cuspindo para o alto, dizendo, não vou fazer acordo com ninguém. Um mês depois, ele destitui o gabinete inteiro e vai para a direita, porque se não for para a direita, ele não governa. O Estado é uma forma do capital, o Estado é dominado pela burguesia. Então, a minha pergunta central é, e onde está o povo para dizer, se você for para a direita demais, eu não quero você, eu quero você para o lado de cá. Onde está essa intersecção entre políticas estatais à esquerda e a mobilização de base? Quando falta isso, automaticamente ele vai sempre para a direita no governo do Estado. Então, a minha pergunta central é, em 2022 para 2023, nós estamos preparados para fazer um processo massivo de mobilização da sociedade, para transformarmos a sociedade a partir da força das massas? Se isso acontecer, não importa que faça acordo com a direita para ter mais voto no Congresso Nacional, porque quem está dando a pauta é o povo em luta. E aí pode fazer acordo com quem quiser. Agora, fazer acordo com a direita, que já domina o poder econômico e o poder político. Nos termos da direita, esse é o problema central. Então, eu quero poder aqui, Salve e Cláudio, esclarecer às companheiras e os companheiros que a questão é muito outra. A questão é, para disputar a eleição, isso é uma pergunta, é a menor de todas. Mas o que faremos da sociedade, como disputaremos a luta ideológica da sociedade para que o povo se conscientize e transforme a sociedade? Então, isto, um governo auxiliaria muito. Vejam que o Hugo Chávez morreu e a Telesur ficou. E o povo está mobilizado. Lá, faltando papel higiênico, como dizem que falta. E deve faltar mesmo. Mesmo assim, o povo está mobilizado. Aqui, trocar o papel triplo pelo duplo no segundo mandato da Dilma, começou toda essa ordem de coisas que está. Então, até quando nós vamos como esta? Até quando nós vamos assim, disputando eleições e fazendo uma esquerda apenas eleitoral? Não estou cuspindo para o alto dizendo, não importa a disputa eleitoral. Importa sim, porque sair dessa desgraça que estamos hoje, qualquer coisa aqui um pouco menos pior já dá um certo alívio. Só que a pergunta é, sai da desgraça um pouquinho para logo em seguida voltar para a desgraça novamente? Então, é usar estes espaços que eleitoralmente se permitem, de vez em quando, para a esquerda, para ato contínuo mobilizar a luta de transformação das massas. E esta é a minha pergunta decisiva, porque se as massas forem mobilizadas, em 6, 8, 10 anos, a pauta política é efetivamente transformadora. O povo está pedindo pão, terra e paz, mas, por enquanto, o povo está passando fome, achando que a culpa é do PT, achando que a culpa é de não sei o que mais, então o povo não está nem entendendo o que está se passando e está toda hora mobilizado pela extrema-direita. Então, a minha pergunta decisiva é, aonde está a esquerda do Brasil? Onde estamos nós, que não estamos totalmente voltados e preparados à grande mobilização social de massas? Aí, a presidência da República, eventualmente, é algo de somenos importância. Bacana. Eu quero agradecer aqui a presença do Crisanto Figueiredo também. Ele mandou umas perguntas ótimas. Eu vou encaminhar para o professor depois as suas perguntas, Crisanto, porque elas são muito complexas para o tempo que a gente tem aqui, que é um pouco mais de 10 minutos agora. Eu queria fazer três perguntas, provocações bem rapidinhas aqui, se der para sintetizar, não sei. A pergunta principal seria, o que são os centros socialistas? Né? É uma pergunta que se encaixa aqui, que foi que o Magno fez, né? Como se fará uma revolução no Brasil? Como seria uma revolução brasileira, né? E a outra questão é a seguinte, né? Qual que é o papel dos partidos brasileiros realmente existentes, né? E qual deles
estaria mais perto, digamos assim, de uma ação ideal, ainda que se rejeitasse a ação de todos eles, especialmente pensando que o PT marcha sempre em direção ao centro? Eu tive a ocasião de, nesses últimos anos, dizer que a principal luta de base que devemos fazer no país é a luta no bairro, na comunidade, nos locais de moradia das pessoas. Porque esta luta vai complementar a luta sindical, a luta nos locais de trabalho e toda a disputa que nós fazemos aqui, por exemplo, no campo virtual, no campo da imprensa, dos aparelhos ideológicos, porque esta disputa pela imprensa alcança, pelos meios de comunicação, alcança virtualmente uma miríade de pessoas. Só que aquilo que constitui alguém para dizer assim, eu sou de direita, eu não gosto de comunista, eu não gosto de esquerdista, o Lula é um bandido, é aquilo que se faz no nível da família, da escola, do trabalho com o patrão bebendo cerveja, e principalmente no nível das comunidades, a igreja daquele local. Então, este nível nós nunca disputamos, ou então disputamos pouco. Quando eu digo nunca, sempre ressalvo aqui valiosas exceções. Pois bem, eu então faz anos que tenho dito que é preciso fazermos a disputa falando dos centros socialistas, espaços de bairro onde nós falemos do socialismo. E as pessoas se assustam dizendo assim, mas a palavra socialismo afasta as pessoas. Muito pelo contrário. A palavra socialismo é tão forte que ela começa a unificar em sarrafo alto da verdade qual é a luta da nossa gente. Então, se nós fazemos centro da cidadania, aí ninguém quer saber disso. Centro do republicanismo, ninguém vai num lugar assim. Centro socialista, alguns vão dizer, é o demônio. Os outros vão dizer, será que é o demônio mesmo? Lá eles defendem que o pão seja compartilhado. É esta curiosidade que desperta nas pessoas. Nós precisamos disputar a beleza da palavra socialismo. E no final do ano passado, para começo deste, numa live que eu dei aqui, Sálvio e Cláudio, para o deputado Glauber Braga, do Rio de Janeiro, este ilustre companheiro e batalhador das causas socialistas, ele ficou tão entusiasmado com essa ideia do centro socialista que ele se predispôs a liderar um movimento de abertura de centros socialistas em comunidades de subúrbio e periféricas do Rio de Janeiro. E hoje também devido a ele e outros companheiros, essas experiências estão sendo replicadas no Brasil, em várias cidades, em vários locais. Fico muito feliz com isso. Ainda é uma experiência laboratorial, ainda é pequenininha, mas pensou-se todas e todos puderem abrir uma garagem da sua casa, juntar 5 ou 8 para falarem do socialismo, para mobilizarem o seu bairro, para efetivamente politizarem aquela comunidade. Isso seria uma coisa fundamental, belíssima, porque é assim que a direita ganha historicamente. Ela fala no espaço do lar, ela fala no espaço do bairro, da igreja, da comunidade. Nós precisamos efetivamente implantar, estruturar este espaço vitorioso para podermos lutar pelo socialismo e não ficarmos apenas na universidade, no sindicato, que são espaços tradicionais, no partido, também é outro espaço tradicional. Então, precisamos efetivamente chegar à base. A pergunta sobre quais partidos alcançam esta luta de base, esta luta pelo socialismo, é uma pergunta na qual não se deve responder dando de cátedra este sim, aquele não. Até porque eu quero poder explicar aqui a vocês, nesses pouquinhos minutos aqui que restam, que aquilo que se chama de partido revolucionário, as pessoas têm uma noção muito errônea dele, que pensam que é um partido registrado em cartório. Ora, se é um partido revolucionário, ele não funciona como partido registrado no cartório eleitoral, no TSE. Na verdade, o Partido Revolucionário é um movimento. Eu vou usar aqui um conceito valioso do italiano Antonio Gramsci. É um movimento que faz um bloco histórico. E o que é um bloco histórico? É um amálgama. Essa dimensão nem chega a ser um conceito filosófico muito amplo, mas serve aqui para começo para as pessoas. Então, o que eu estou fazendo, posso falar aqui às companheiras e companheiros, eu estou num espaço de amigas e amigos da luta. O que nesses anos todos eu tenho feito com a luta por esclarecer sobre o socialismo é criar transversalmente em várias companheiras e companheiros de vários partidos, e até mesmo sem partidos, desses partidos que eu digo de TSE, esses que são os partidos que dão um númerozinho para botar na urna. Eu estou na luta por fazermos uma consciência ideológica revolucionária, transformadora, pela luta socialista, que atravessa, inclusive, muitos partidos e várias pessoas sem partido, e vários grupos sociais, movimentos sociais.
Este é o Partido Revolucionário. É a soma de todas essas pessoas que, em variadas, inclusive, frações políticas eleitorais, se permitem, estão engajadas nesta luta de transformação. Então, esta pergunta, que é quase uma luta fratricida, que é perguntar: o seu partido é mais revolucionário que o meu? Nas condições do capitalismo, nenhum partido é revolucionário, porque ninguém vai à eleição e diz assim: olha, minha proposta é a revolução. Ninguém vota nisso, poucas pessoas votam nisso. Então, efetivamente, a luta tem que ser de muito mais base, e ela tem que ser generosa, a ponto de poder ampliar para além do meu partido, aquele burocratizado no TSE, aquelas e aqueles que estão neste horizonte de movimentação transformadora. Nesse sentido, sim, então o Partido Revolucionário é um bloco histórico de várias facções, de vários partidos de TSE que, em parte, estão nessa mobilização. E aí vocês próprios podem responder: meu partido tem muita gente nesta luta, tem pouca gente nessa luta, ele fala, pelo menos, sobre o socialismo, ele nem fala. Então, essa pergunta, vocês mesmos respondem. Enfim, no final das contas, alguém vai dizer assim: nenhum, no final das contas, está agindo pelo socialismo. E eu falo também pelo ângulo oposto. Nós estamos num tempo no qual, quando eu descubro alguém num movimento social, numa luta sindical, num partido político, que ele se desperta pela transformação social, a luta contra o capitalismo e em favor do socialismo, eu fico muito feliz. É uma companheira e um companheiro que brotou no conhecimento da luta e na ação da luta, e já me dá muita esperança. Então, por mais que me digam assim: ah, mas naquele partido a maioria só quer saber de reforma, brotou alguém lá que, pelo contrário, da reforma, um dia desejou a luta revolucionária. Então, estou dizendo aqui às companheiras e companheiros que a nossa necessidade fundamental é o dever de união, mas não simplesmente tirando por baixo: ah, o que reforma mais, o que menos quer transformação, dá a pauta para os outros. Não, efetivamente, nós precisamos trazer essas companheiras e companheiros a um quadro diferente. Então, obviamente, o PT é o partido de maior projeção na esquerda. Devemos dizer para os companheiros que só querem pequenos paliativos dentro do capitalismo: até quando nós vamos nessa dimensão pela qual você é que apanha? Porque esse nosso companheiro e companheira deputado, senador, no final das contas, ele só quer colocar um band-aid no capitalismo, e o capitalismo tira o band-aid na hora de dar um tapa nesse senador, porque só ele vai preso, só ele faz lutas pela sociedade e são castigadas. Teve um tempo, Salve, você é do Paraná, mas no Rio Grande do Sul, uns anos atrás, teve um deputado tucano, que ele foi pego em flagrante corrupção. Ele declarou assim em público. Observem o cinismo, mas, ao mesmo tempo, a realidade do mundo. Ele disse assim: nada acontecerá comigo porque eu sou tucano. Ele falou isso em público: não serei preso porque eu sou tucano. Efetivamente não foi preso. E então, quando eu pego aí um vereador bem reformista da esquerda, de qualquer partido, tomei o PT de exemplo só porque é onde tem mais gente, mas qualquer partido de esquerda, alguém que não quer a luta revolucionária, não quer mobilizar o povo, ele diz: não, vamos aos pouquinhos, porque a gente não pode fazer muita onda, é melhor ganhar uma eleição, disputar o cargo de secretário-geral da mesa da Câmara Municipal da cidade de X, e lá. Eu pergunto: meu filho, é você que apanha amanhã, é você que vai preso amanhã, porque o tucano dá risada, o cara da direita dá risada. Então, eu estou pensando na tua salvação da pele, porque qualquer ato que você fizer vai dar improbidade administrativa. Você é prefeito de uma cidade de 3 mil habitantes, você vai ser preso. Então, não adianta transigir com o capital, é preciso mobilizar o povo. Então, quando eu digo isso, Salve, Cláudio, companheiras e companheiros, esses companheiros até reformistas, eles ficam chocados, e estou dizendo para eles: eu estou tentando salvar você de você mesmo. É essa a dimensão fundamental. E essa pessoa, às vezes, acorda. Eu posso dizer, nesses anos todos em que publico meus livros, produzo as minhas ideias, quantas companheiras e companheiros conseguiram chegar a um alcance de compreensão material da realidade científica. E não se deve dizer assim: você, com a sua postura infame, liberal de esquerda, reformista, idiota. Deve dizer assim: companheiro, eu tenho até dó de você quando você fica limitado a isso. Sonhe mais alto, tente agir de modo mais estruturante, de modo mais transformador, que você, inclusive, se salva melhor nessa luta. Você, inclusive, tem o povo do seu lado. Não adianta ficar defendendo as instituições, porque as instituições não gostam de você. Elas não vão querer a tua proteção, o teu bem, só porque você foi suave na luta. Então, acelere. E quero dizer aí às companheiras e companheiros: não importa o partido onde estejam ou onde não estejam, nós precisamos nos mobilizar para o horizonte revolucionário, porque nessa hora o Partido Revolucionário não pede RG nem inscrição na junta do TSE. O Partido Revolucionário se faz na revolução. Maravilha. Nesse sentido aqui, quero destacar
esse comentário aqui do Leandro, que ele fala: agradeço ao professor Alisson por ter me acordado para a necessidade do socialismo. Também antes o Eduardo falou socialismo ou barbárie. Então, agora eu passo aqui para o Cláudio fazer a última pergunta da noite aqui para o nosso convidado. Eu queria aproveitar, registrar também a presença no chat de alguns amigos nossos, como Antônio Galvão, Fernando Machado, a Céia Mascaro, não sei se tem alguma relação de parentesco com o Leandro. Enfim, muita gente aqui se manifestando, algumas questões já respondidas pelo Mascaro. Queria aproveitar esses últimos minutos que nós temos aqui, Mascaro, ouvir de você qual é o balanço que você faz do mundo do direito no Brasil, né? O sistema de justiça brasileiro sai melhor depois da experiência da Lava Jato? Sai igual, sai pior? Qual é a tua avaliação? A causa pela qual o direito é o que é não tem relação nenhuma com a Lava Jato e suas mazelas. O direito é uma estrutura do Estado, uma forma do capital. Portanto, o direito opera a máquina do capital. Ideologicamente, o direito não consegue ser outra coisa a não ser isso. E a cultura jurídica, o âmbito de magistrados, Ministério Público, defensorias, procuradorias e advocacia, e outros operadores do direito, este âmbito, nas últimas décadas, se destaca por um viés exacerbadamente reacionário. A causa disso é econômica. O juiz ganha 30 mil por mês. Esta pessoa pensa conforme uma certa elite dominante do capital no Brasil, porque ela só encontra quem ganha o que ela ganha. E, claro, muito mais, o capitalista ganha muito mais que isso, mas ela só encontra pessoas desse perfil no 0,1% da população que ganham daí para cima, podendo ganhar muito acima, e todo o resto ganha abaixo. De tal sorte que a sociedade ela constitui uma espécie de condição econômica para o judiciário e o mundo jurídico, que torna esta figura de compreensão de mundo do judiciário efetivamente reacionária. Então, a Lava Jato, por mais que exponham os crimes da Lava Jato, por mais que a Vaza Jato tenha demonstrado isso, por mais que seja patente a ingerência estadunidense nos crimes acontecidos com a Lava Jato, qual é o impacto disso na cabeça do magistrado médio do Brasil, ou do procurador de justiça médio do Brasil, ou do promotor, ou do advogado médio ou de elite do Brasil? Impacto é nenhum, porque ele continua pensando que o poder dele tem que ser em exercício da classe a que ele pertence. E esse exercício tem que ser mandar o pobre para a cadeia. Então, o punitivismo de Ministério Público e magistratura, eu não vi arranhar uma vírgula após o que aconteceu com a Lava Jato. O que nós tivemos é que, no caso em específico do ex-presidente Lula, tivemos aí essa dimensão que teve. Só que o punitivismo continua igual, então nós não mudamos nada. É porque eu sou do direito e me ocupo muito de refletir sobre isso, que sempre falo sobre isso e fica patente. Mas observem que o mesmo se dá com a medicina. O que a medicina aprenderá com o caso de todo o problema, não só desta, mas com todo o problema da pandemia, com a defesa da cloroquina e outras patafísicas mais, para não falar metafísica, porque é quase no campo da patafísica. Pois bem, o que a medicina aprendeu com isso? Nada, bem como o direito nada aprendeu com a Lava Jato. Aliás, quem já sabia de antes continua sabendo, quem não sabia antes continua não sabendo, da mesma forma que a medicina. Nós temos, inclusive, companheiros e companheiras da medicina de uma alta qualificação. O meu amigo Santaella, que é amigo do Cláudio também, um médico especialíssimo, este já sabia de antes e dava aula de antes da luta social e continua sabendo. Agora, a maioria dos médicos e das médicas do Brasil sai desse processo de 600 mil mortos no Brasil com o mesmo reacionarismo de antes. Por quê? A lógica é acumular, a lógica é a distinção social, a lógica é o capital. Nós não modificamos a base da medicina. A base da medicina é a medicina popular. Para modificar isso, eu preciso fazer alguma coisa como médico cubano no Brasil. Como eu não chego nisso, não tem aprendizado. Também o direito tem que ser pensado aqui no imediato, em outra dimensão, para ver se eu destravo estas amarras do judiciário, para que um dia o direito seja superado. Mas como nada nós fizemos, nada nós mexemos, então continua tudo igual. Então, Cláudio, salve, eu até gostaria de dizer que as pessoas aprenderam alguma coisa com a Lava Jato e com a pandemia. Posso vos dizer tranquilamente, quem já sabia, reforçou o saber a respeito da natureza do direito. Quem pensa
de modo em defesa da exploração e da dominação capitalista, essa pessoa continua igual, inabalada, inclusive com essa circunstância, bem como a medicina. Quem já era, como nosso amigo Santaella, um lutador da causa da saúde coletiva no Brasil de antes, continua na mesma luta. E quem está receitando cloroquina ou ivermectina para vírus, essa pessoa continua do mesmo jeito e está se achando o doutor do capital contra os pobres, e tem que ser efetivamente alguém para a qual a medicina é uma espécie de altar para que as pessoas louvem a salvação que ele faz da vida dos outros. Ou seja, nada mudou. Deixa eu aproveitar, agradecer aqui ao meu irmão, o Nicotter do Rio aqui, que se tornou membro, pelo pedido do Cláudio aqui, né? Então, obrigado, João. Professor, então nós completamos aqui, já estamos com 1 hora de programa, é o nosso combinado, a gente evita explorar demais as pessoas. Cláudio, por favor. Não, mas, cara, eu só gostaria de colocar aqui o Eduardo Moreira, que é integrante do canal Resistentes, me pediu para te perguntar se você pretende dar algum curso online, se está na tua agenda algum curso que você possa anunciar, que ele tem muito interesse em acompanhar todos os cursos que você promove pelo YouTube, né? Então, estou transmitindo aqui a pergunta do Eduardo. Eu agradeço a pergunta do Eduardo, transmitida pelo Cláudio. Vários cursos, vários eventos que estão acontecendo por aí. Quero, inclusive, aproveitar hoje para convidar todo mundo para amanhã, um grande evento meu, uma aula magna para a Escola Superior de Advocacia da OAB de São Paulo, evento no qual vou refletir sobre o futuro das profissões jurídicas. A pergunta do Cláudio, o que o jurista anda fazendo? Estão todas e todos convidados, é gratuito, podem se inscrever, tem que se inscrever antes, mas existe a modalidade gratuita. É um desses eventos que eu vou fazer amanhã à noite para a Escola Superior da Advocacia da OAB. Quem quiser, vá lá nas redes sociais sobre mim. Eu não tenho rede social, mas os meus alunos alimentam essas redes. Então, tem todas as informações de cursos e eventos. Então, fica aí o convite a todas e todos. E vai aqui meu grande abraço aí para o Eduardo Moreira, que eu já vi que ele estava acompanhando aqui no chat, né? Sou fã dele, assisto, sempre que posso, estou assistindo ele aí no Resistentes. Então, no mais, só posso te agradecer aqui, Cláudio, pela ajuda, né? Agradecer essa audiência maravilhosa aí que nos contempla sempre, muito obrigado mesmo. E queria deixar a palavra última aqui para o nosso convidado, porque, né, enfim, faz sentido. Salve, querido, que alegria enorme estar com você. E é incrível que seja pela primeira vez, porque eu tenho tantos amigos, seus amigos, e você também tem tantos amigos, meus amigos, que é incrível que só agora tivemos esta felicidade deste encontro, que será o primeiro de muitos, de agora para frente. Quem sabe até no pós-pandemia, presencialmente também. O Cláudio me dá a honra dessa amizade de muitos anos, e posso dizer aqui do quão feliz eu sou por ter esses companheiros e companheiras nessa caminhada. Então, quero dizer aqui ao Salve, ao Cláudio e a todas e todos vocês que me acompanharam, que, acima de tudo, este aqui é um espaço de afeto que nos une. Nisto que já estamos aqui, ultrapassando as 10 da noite, neste ao vivo, quem acompanhar depois, em qualquer outro horário, mas estamos aqui passando já das 10 da noite, efetivamente isso que nos une, este afeto muito querido, por estarmos juntas e juntos lutando por um mundo melhor. Parece que este mundo é impossível. Eu posso dizer, é mais fácil do que imaginamos. Obrigado a todas e todos vocês. Obrigado.